Alô, está no ar o mundo do futebol e, claro, destaque hoje para o clássico Atletiba, 3-0 para o Verdão na Arena. E aí, será que o Atlético reverte essa situação na partida do próximo domingo no Couto Pereira? É difícil, mas a decisão ainda não terminou. Bom, a partir de hoje, o mundo do futebol recebe um reforço de peso, nada mais, nada menos que Marcílio Sicupira, o comendador. Que reforço, hein, Valmir Gomes? Eu gostaria que você fizesse as apresentações. Bom, primeiro... Fiz uma viagem no tempo aqui. É verdade. Primeiro, um obrigado, né, aos nossos queridos telespectadores e dizer que eu conheço o Sicupira há mais ou menos uns 40 anos. Né? E trabalhei com ele mais de 20 anos na CNT. Então... eu posso dizer de cadeira para os nossos queridos telespectadores que o Sicupira não é craque só no microfone e não é craque só no campo. Ele é craque da vida, da amizade. E por isso é que eu fico muito contente, nós todos estamos muito contentes com a chegada do Sicupira para reforçar definitivamente o time do mundo do futebol. Fala, Marcílio Sicupira, hein? Parece que foi ontem, mesa redonda, né? Aquele encontro de todos os domingos lá na CNT, até as pedras se encontram, né? Estamos juntos novamente. O negócio parece que foi ontem. Eu tenho um amigo há mais de 40 anos, já me preocupa um pouco, tá? Porque você começa a se mancar que já está meio longe do começo. Mas os iguais se atraem. Eu estando aqui, eu estou em casa, como o Valmir falou, nós trabalhamos muito tempo junto, com o PC também, com o Edson, é novidade, mas conheço ele há muito tempo também. E eu me sinto completamente à vontade para falar de futebol com vocês aqui, porque, olha, tem audiência, viu? Tem muita audiência. Eu constatei lá fora. O PC, e a nossa responsabilidade também aumenta, né? E como aumenta? A partir de agora. A partir de agora aumenta. Mas do lado de quem você está sentado? É a mesma coisa que alguém jogou a 10 para mim do lado do craque da 8 aqui, né? Mas é uma alegria, né? Eu fico até emocionado de ter o Sicupira novamente junto com a gente aqui, a gente que conviveu durante muito tempo lá na CNT. E como disse o Valmir, né, é um craque dentro e fora de campo, pessoa, gente finíssima, sabe tudo de bola, sabe tudo de futebol, e eu fico muito feliz, como disse o Sicupira, a audiência é grande e aumenta a nossa responsabilidade agora ao lado do cracão da camisa 8. Seja bem-vindo, Sicupa. Com muito prazer. Ô Tomás, e nós vamos selar esta vinda do Sicupira aqui para o mundo do futebol, você já sabe onde, né? Certamente, já tá, né? Programado, já está programado. Essa semana lá no bar do Pedro. Aí, ó. E o Pedro, que é atleticano, está nos acompanhando neste momento. Certamente vamos levar o Sicupira lá. Também é um prazer, porque nem eu imaginava, viu, Valmir, lá em Marilândia do Sul, ouvindo a B2 naquela época, o Sicupira jogando no Atlético, meu pai ia colocar meu nome ou de Rivelino ou de Sicupira, colocou Edson, que é Edson Arantes do Nascimento, mas tá bom, né? É um prazer realmente e vem para reforçar, sem dúvida alguma, e a gente fica muito feliz com isso. Muito bem, daqui a pouquinho tudo do Clássico Atletiba. Antes, os ganhadores do cooler, né? Oferecimento da Multisalvados. Aqui, Sicupira, o cara ganha o cooler. Só que o cooler vem pela boca de cerveja Polar, tá bom ou não? Opa! Quem é novo assim também ganha? Claro! Claro! Com o maior prazer. Começou bem. Olha aí, ó. Os ganhadores da semana passada, torcedor do Curitiba, o Janilton André, ele é lá do Itatiaia, final 3512. O atleticano Maurício Ferril, é isso? Ferrini. Ele é do São Brás, final 9809. O paranista Nereu Aparecido, do Bairro Alto, telefone final 7865. Tá legal? Leva para casa o cooler da Multisalvados com a cerveja Polar. E muito obrigado pela audiência. Aliás, Tomás, quem quiser revender a cerveja Polar, é só ligar para o nosso Eduardo Azevedo. Anote aí o telefone, 991 13 1879. Pô, eu não tomo outra a partir de agora, viu? A cerveja Polar, ela é muito boa, e quem conhece, né, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, a maioria que vive aqui em Curitiba, que conhece a Polar, realmente tem essa possibilidade com o Eduardo, lá em São José dos Pinhais, com o Eduardo Azevedo.
Também tem a Polar lá na Multisalvados, que você encontra também o cooler e encontra a cerveja Polar. E lá em São José dos Pinhais, da onde é o Eduardo, também tem a Polar na Premiata Casa de Carnes, na Almirante Alexandrino, ali com o Gustavo, na Premiata, ali na região de São José dos Pinhais, também tem a cerveja Polar, também está nos assistindo, acompanhando nesse momento. Até para maiores informações, tem uma página no Facebook também, né? Cervejariando. No Facebook, você sabe muito mais onde encontra a Polar na Grande Curitiba. Legal, então vamos com os lances do Clássico Atletiba. Muita gente não imaginava, né? 3-0 pro Curitiba, dentro da arena. Sua avaliação, Sicupira? Resultado normal pelo o que apresentou o Curitiba e o Atlético ontem? Anormal por ser um clássico, Isso. né? Você parte do princípio que os dois se equivalem. Mas muito normal pelo que os dois apresentaram. O Curitiba, vamos dizer que em 7, 8 minutos o Atlético fez uma pressão, depois o Curitiba tomou conta do jogo completamente e achei que o time do Atlético foi muito tímido, acima de tudo. O Paulo Autuori, Valmir, chegou a dizer o seguinte: não, porque os jogadores entraram com a cabeça na Libertadores. Não sei se foi no jogo da última quarta ou já pensando no próximo compromisso. Você acredita nisso? Você aceita esse tipo de justificativa por parte do Autuori, não? Bom, o que acontece com o Atlético, e isso não é novidade para ninguém, é que ele está priorizando a Libertadores. Isso todo mundo, isso é visto, né? Porque é uma competição que pode dar que dá ao Atlético uma visibilidade internacional. E o Curitiba tem como meta ser o campeão estadual, porque foi o que restou para o Curitiba. Eu acho que o Curitiba, e aí eu faço coro com o Sicupira e talvez com os meus colegas aqui, o Curitiba entrou focado no jogo de uma maneira extraordinária. E taticamente bem armado também, né? Sim, o Pachequinho, olha, com todo o respeito que eu tenho ao Paulo Autuori, mas o Pachequinho fez uma leitura do time do Atlético muito bem. Ele conseguiu, com um time, ele equilibrou o time, jogando na casa do adversário e colocando 3 homens de meia cancha, sendo 2 marcadores. Ontem, por exemplo, eu confesso para vocês que eu tenho algumas dúvidas em relação à qualidade do Alan Santos, que todo mundo adora. Ontem, para mim, o Alan Santos fez a melhor partida dele no Curitiba. E ao lado dele tinha nada mais, nada menos do que o Felipe. Felipe Gedós. Não, Do Atlético, Matheus do Galdesani. Matheus Galdesani do Curitiba. Não, eu estou falando da meia cancha do Curitiba. Isso, Matheus Galdesani e o Anderson. E o Anderson. Esses 3 jogadores, né, tiveram uma marcação efetiva sobre os adversários e o adversário deixou eles jogarem, sabe? Eu acho que ali é que começou tudo, em benefício do Curitiba e, lamentavelmente, para os atleticanos, em malefício para o Atlético. E isso é trabalho do Pacheco, né? Ele estudou muito o adversário. E do meio para frente o Curitiba sobrou, né? Então, eu acho que nós vamos falar muito e de muitas individualidades, mas eu acho que todas as individualidades estão muito mais do lado do Curitiba, pela tarde extraordinária dos Coxas Brancas, do que do lado do Atlético. Ô Tomás, o torcedor do Atlético ainda pode sonhar com esse título do Campeonato Paranaense, 3-0 no primeiro jogo? Não, esquece. Campeonato Paranaense, acho... Ah, mas então não precisa mais ter o jogo, então. Não precisa, o Atlético precisa jogar lá no Couto Pereira, mas esquece. O Curitiba tem que fazer, o Atlético tem que fazer 3 gols de diferença para ir para os pênaltis. Você acha que isso deve acontecer? Que pode acontecer? Eu acho que pode. É possível, mas Pode. é muito difícil, sim, né? que é É difícil, possível, mas é muito possível. difícil. Esquece no sentido de que, esquece a Libertadores quarta-feira e vamos jogar domingo que ainda dá para reverter. Não. Se tivesse perdido por 3-2, 2-1, 1-0, aí era possível. Neste momento, ter perdido por 3-0, eu acho praticamente impossível e o Atlético tem mesmo que colocar todas as suas forças na Libertadores da América. O PC vai falar também, o Sicupira, o Valmir, mas se você reparar no jogo de ontem, 3 gols do Curitiba, né? Um de bola parada do Matheus Galdesani, que encontrou o Erley no costado da zaga do Atlético, e os outros 2 gols que saíram dos pés do Wilson, né? 2 tiros de meta batido pelo Wilson, o primeiro que acabou
sobrando lá na frente. O David saiu na frente, ficou atrás do Iago. O Everton falhou, que ficou no meio do caminho, né? Não tinha nem ter que saído naquela bola. Aliás, o Iago só gol bonito. Fez o golaço, né? E o terceiro gol também, né? O Wilson bate o tiro de meta, o Paulo André escora, ninguém chega, e o Henrique Almeida coloca o Kleber. Ou seja, o Atlético teve todas as dificuldades táticas dentro de campo, mas também contou aí muito com o poderio ofensivo do Coritiba na partida de ontem. O PC, o 3-0 no primeiro jogo, será que é um motivo a mais agora para o Paulo Autuori poupar jogadores importantes na finalíssima do Campeonato Paranaense ou não? Eu acho que ele não vai fazer isso não, apesar de ele ter falado durante toda a competição, né, como já foi bem enfatizado aqui pelo Valmir, a prioridade é a Libertadores da América, mas eu acho que agora ele não vai fazer isso não. Mas é possível, pode até acontecer do Atlético reverter essa situação no Couto Pereira, mas pela bola que jogou é pouco provável que consiga, né, reverter essa situação. A vantagem é muito grande adquirida pelo Coritiba no jogo de ontem. Como o Edson Tomás falou, primeiro gol, inadmissível a falha, ninguém subiu com ele foi sozinho para a bola e fuzilou o goleiro Everton. Segundo gol, 3 toques na bola e o Everton não tinha nada que sair lá, o David estava na marcação. E o terceiro gol foi uma sucessão de erros, sem tirar os méritos da vitória do Coritiba. Como disse o Sicupira com muita propriedade, taticamente o Coritiba deu um banho, ele deitou e rolou, o Anderson sobrou dentro de campo. Então, eu não sei como é que o Paulo Autuori e o Pivete não conseguiram neutralizar, ter um antídoto para neutralizar essas jogadas do Coritiba, deixando sempre um homem de meio campo livre para ditar regras, como diria aqui o nosso colega lá, né? Ditando regras na meia cancha da equipe do Coritiba. E pouca observação pelo lado do Atlético, quando acordou já estava com 3. Se o Coritiba não tira o pé do acelerador no segundo tempo, poderia ter feito o quarto, o quinto, aliás, fez até mais um gol, que foi anulado erroneamente, errado pelo Bandeirinha, porque o jogador do Coritiba tinha condição de jogo. Legal, vamos fazer o seguinte, foi apenas um aquecimento do Clássico Atletiba, tem muito mais na sequência. Deixa eu só dizer uma coisa quanto a esse 3-0. Quando o Paulo Debski, também conhecido como Paulo Louco, Paulinho, colocou 7-0 para a Alemanha, eu acredito em tudo. No 7-1 ele colocou 7-0. Nós dissemos dar o bolo para ele porque, sabe? Por isso que ele é louco, né? Por isso que ele é louco. Então, amigo, eu acho que esse 3-0 não dá para deixar como definitivo. Eu também acho. Sabe? Fala, Valmir. Não, eu justamente ia perguntar para o Sicupira, que disputou... Ele pode responder depois do intervalo? Pode. Pode, então pergunta. Então faça a pergunta. Não, o Sicupira disputou N's Atletibas, sabe? Uma hora com o Atlético melhor, outra hora com o Atlético pior, uma hora com o Atlético em vantagem, outra hora desvantagem. Sicupira, dá para desmanchar essa vantagem? Sicupira responde depois do intervalo. Enquanto isso, você vai participando, valendo o cooler da Multi Salvados, o cooler por aqui, ó, de cerveja polar para você tomar numa boa. Para participar, nosso WhatsApp, viu, Sicupira? Aprendi mais uma. Não é o WhatsApp, como todo mundo fala, é o WhatsApp. O nosso WhatsApp é o 991 97 6847, tá? Então mande a mensagem, eu quero ganhar o cooler cheio de cerveja polar, beleza? Intervalo, a gente volta rapidinho. A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados. Há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia
Odontologia, cuidar do seu sorriso. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar. Há 34 anos, o mais tradicional ponto de encontro do Cajuru e de toda a região. Parada obrigatória para quem gosta da melhor comida de boteco de Curitiba. Especialidades da casa como pão com bolinho, dobradinha e a carne de onça. São 3 ambientes para melhor lhe servir. O primeiro salão serve além do chopp e cerveja sempre gelados, porções e pratos deliciosos. O segundo ambiente conta com espaço reservado, onde são realizados eventos para até 30 pessoas. E o terceiro é o novíssimo espaço da sinuca, com mesas de snooker e música ambiente. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar no Cajuru e para toda Curitiba e região. Reservas 3226-6334. Um jornal tem que estar no papel impresso, na tela, na sua mão. Tem que estar onde você quiser estar. Também tem que ter atitude no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. Tem que estar na visão de um futuro. Informação precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Se existe fato, nós escrevemos. Se existe internet, nós atualizamos. Se existe rede social, nós compartilhamos. Se existe vídeo, nós exibimos. Onde quer que você esteja, nós o acompanhamos. Jornal impresso Folha do Litoral News. www.folhadolitoral.com.br. Muito bem, de volta com o mundo do futebol, ainda destacando o clássico Atletiba, vitória coxa branca por 3-0. Sicupira, seu destaque, aliás, os destaques do Coritiba e do Atlético. Se é que teve destaque do Atlético. O destaque do absoluto do jogo, o Anderson. E também a parte tática, portanto, o Pachequinho. Pachequinho. Né? No Atlético tá difícil. O Rossetto, eu daria como destaque o Rossetto, porque foi um jogador que tentou, pelo menos, fazer alguma coisa. Ele foi intenso, né? Certo, só isso. Valmir, tem algum destaque, não? Do Atlético? Tenho. No Atlético eu tenho o Rossetto, o João Pedro e o Nicão. Que quando a bola caía em qualquer um desses 3, saía coisa boa, sabe? Os demais não estavam numa tarde muito feliz. O Curitiba não teve quem jogou mal. Todo mundo jogou bem e muito bem. Aliás, o conjunto fez a diferença, né? Aí é o trabalho da comissão técnica, né? Agora, para mim, o destaque ainda do Curitiba foi o Iago. Porque o Iago, taticamente, ele marcou, tanto de um lado como do outro. Quando tinha a bola, ele jogava, sabe? E ainda fez um gol que não é todo dia que se faz. Aliás, Valmir, ele é o cara dos gols bonitos. Ele só marcou gol bonito até agora no Curitiba. Impressionante, né? Então eu destaco ele porque ele é um jogador que não deu muita bola e tal, mas ele foi de uma importância fundamental. Claro que o Anderson jogou tudo, claro que o Alan Santos fez a melhor partida dele. Sabe quem é outro cara que jogou barbaridade? Eu acho que foi o melhor jogo dele no Campeonato Estadual. Foi o Wilson, o goleiro. O Wilson foi bem. Sabe por quê? Que quando o Atlético atacou, ele não errou uma. Sabe? E fez até lançamento para E o goleiro do Atlético errou em 2 ou 3 situações que colaboraram para o sucesso do Curitiba. Aliás, Tomás, você me corrige, o Wilson teve participação. 2 gols. 2 gols, né? 2 gols. No terceiro ele bateu o tiro de meta. O Paulo André cabeceou, a bola caiu no pé do Henrique Almeida, que enfiou o Kleber para fazer gol. Olha, no Curitiba eu gostei do Erlen muito bem, não só pelo gol, mas pela segurança na zaga. Lembrando que o Juninho voltou, né, depois de algum tempo. O Alan Santos arrebentou com o jogo, mas para mim o melhor de todos foi o Matheus Galdesani, que é um volante que sai pro jogo. Foi importantíssimo até quando pôde, né? Porque no segundo tempo acabou sendo substituído. Mas para mim o grande jogador do Curitiba, você vê que são vários, né? O grande jogador foi o Matheus Galdesani. Do lado do Atlético... E uma outra coisa, só para não fugir do Curitiba, e entrou no segundo tempo um meia do Curitiba, o guri... Thiago Real. Thiago Real, e arrebentou com o jogo. Arrebentou com o jogo também. E do Atlético, se salva... Não tem, né? Porque o Felipe Gedós, que era teoricamente o melhor, o que mais propunha o jogo, que mais ia para cima e que criava alguma situação ou outra, acabou destemperado sendo expulso, quando o Kleber também tinha que ser expulso, né? Não expulso direto, mas tomar o segundo amarelo e ser expulso. Enfim,
O G2 é o que se salvou, mas aí teve o destempero da expulsão. Aí cabe um capítulo pro árbitro também, viu? Ah, sim. Porque depois que foi pra FIFA, amigo, subiu a cabeça. Mascarou, Sicupira? Não mascarou, não é possível. Mas ele está querendo contemporizar. Agora que ele é da FIFA, que ele vai apitar aí jogo da Sul-Americana e que é pau puro, aí eu quero ver. Economizar cartão como ele fez ontem. Ele já não tinha que ter dado cartão amarelo umas 4, 5 oportunidades no primeiro tempo, jogada para cartão amarelo, simples, ele está 5 metros. Tira, sabe, com simplicidade, amarelo para você, anota ali, acabou. Ele perdeu o comando do jogo no primeiro tempo. Né? Vamos ouvir o técnico Paulo Autuori fazendo uma avaliação da derrota do Atlético. Será que a torcida concorda com o Paulo Autuori? Confira aí. Erramos, falhamos, em jogadas que não poderíamos falhar e foi isso, comprometemos aí bastante o resultado e o jogo, né? O adversário, primeiro parabenizar, sempre costumo parabenizar os adversários quando fazem aquilo que tem que fazer, quando são eficazes, né? Foram 4 vezes, fizeram 3 gols em erros nossos, né? O que não tira em nada, pelo contrário, o mérito do adversário. Então, parabenizar sempre, isso faz parte do esporte, de quem compete tem que saber. Ninguém pode ser ganhador se não souber perder. Né? Então, estou aqui para dar tranquilidade ao grupo, podemos comprometer o jogo de quarta-feira. Acho que a equipe entrou com a cabeça no jogo de quarta. Isso é normal, quem não está acostumado, né, a comer melado, quando come se lambuza. Então é exatamente isso aí, nós temos que parar para pensar que é importante saber disputar competições paralelas, né? Não dá para pensar muito, mas esse é o clima absurdo que se cria muito em relação a Libertadores, né? De fora para dentro. Então erramos e temos que pagar o preço por isso e vamos pagar, né? Preço alto. Nesse pensamento, Paulo, você acredita que o resultado de hoje pode atrapalhar de alguma maneira o trabalho desses próximos dias até o jogo de quarta, que é um jogo decisivo, onde a vitória pode dar ao Atlético a classificação à próxima fase? Atrapalha para quem não tem as coisas claras e não tem a tranquilidade. É aquilo que eu falei para o grupo, cara. O grupo se recuperando em termos físicos e pensando no jogo de quarta-feira, que é importante, cara. E o resto deixa comigo, cara. Eu assumo as coisas, não pode ser diferente, e eles têm que ter a tranquilidade de pensar que o jogo de quarta-feira é um jogo importante, né? Mas não precisa ser jogado 2 vezes. Nós jogamos 2 vezes. Jogamos hoje o jogo de quarta e vamos jogar na quarta, o verdadeiro, né? Porque hoje não estivemos presentes no campo, né? Só fisicamente, porque mentalmente não estivemos, erramos, jogadores com experiência, cometemos erros e o adversário aproveitou esses erros, apenas isso. Muito bem, Sicupira, você concorda com o Paulo Autuori? Segundo ele, o time entrou com a cabeça na Libertadores, desfocado. Não concordo. Não concordo, você tem que entrar com a cabeça no mínimo no bicho. E para você conseguir o bicho, você tem que jogar bem. E não é qualquer joguinho, Atletiba, né? Não, exatamente. Se fosse um outro jogo... mas a importância da outra competição, tudo bem, mas Atletiba... É um campeonato à parte. Final do campeonato... Que é isso? Não, aí o Autuori não conhece bem a história do clássico. Eu acho que não justifica isso. Aliás, né, Valmir, já começou essa história com o Autuori dizendo: ano passado eu nem coloquei no currículo, esse ano se pintar no título... Vai pro Pivete? Vai pro Pivete. Ele já começa a desmerecer, né? Pois é, estas frases, às vezes mal colocadas, é que criam uma instabilidade dentro do grupo, sabe? O Campeonato Paranaense não vale nada, o próprio treinador diz que não vale, exatamente, sabe? Então, isto depois é difícil de consertar, sabe? Eu tenho um respeito muito grande pelo Paulo Autuori, mas às vezes ele é mais diretor do que técnico, sabe? E eu acho que ele é bom como técnico. E um outro detalhe também que eu acho em relação a esse fato, a um fato similar, é algumas respostas que ele deu numa coletiva que não foi coletiva, né?
Foi só os funcionários do Atlético perguntando para o Paulo Autuori. Será que algum funcionário colocaria o Paulo Autuori na parede? Eu acho que não, né? Chapa branca total, né? Pois é, mas e aí tem uma outra coisa também, que ele deu uma resposta que para mim foi uma coisa assim que se tu entender bem a resposta dele, vale para tudo do que aconteceu ontem. O repórter teria perguntado para ele sobre o jogo de quarta, né? Se isso não ia atrapalhar. E ele disse, olha, eu espero que não, né? Porque... Mas como quem nunca comeu melado quando come se lambuza, pô, aí ele está diminuindo o próprio grupo dele. Quer dizer, estão todo mundo focado só na Libertadores, estão esquecendo do Paranaense. Só que... estão esquecendo do Paranaense porque ele disse que o Paranaense não vale nada. Ele começou com essa história, né? Ele que disse que não vale nada. Para nós aqui da aldeia, para nós que moramos aqui, que vivemos aqui, que ganhamos aqui, o Paranaense vale muito. Bom, eu queria colocar para vocês um assunto. O grafite, ele vem sendo detonado pela torcida, pela imprensa, começando pelo Sicupira. Se justifica tanta crítica ao grafite, Sicupira? Que realmente não vem jogando, né? Não vem fazendo gol. Você tem que analisar sobre um contexto, né? Eu acho o seguinte, centroavante tem que fazer gol. Ele fez um gol de pênalti até agora. Mas eu te pergunto, qual foi o gol feito que ele perdeu? Qual foi a grande chance que ele teve que ele deixou de fazer o gol? Dizendo que a bola não está chegando, então. Não está chegando há muito tempo, não é para o grafite. Foi para o Walter, foi para o André Lima, foi para o De La Torre, foi para o Léo. De falta de jogada pelo lado. O Cascardo cruzou alguma bola do fundo ontem? O Sid Clay cruzou? Nenhuma. Por quê? Porque os volantes do Atlético jogam um pouco à frente dos laterais. O normal seria, o lateral avança, o volante fica para cobrir, o lateral vai até o fim. Isso não acontece. Não cria jogada, pau no centroavante. PC, você concorda com o Sicupira? Em termos eu concordo. Você também defende o grafite? Está todo mundo dando pau no cara. Não é defender o grafite, mas o Sicupira fala com muita propriedade, porque taticamente a bola não chega nele. Mas ele tá lentão. Ele tá lento. Eu não sei se a característica juntando a idade, assim, sabe, com o futebol que ele faz tempo aí que não jogava, com a bola não chegando, veja como é que faz. Tá numa lentidão danada, né? A impressão que o jogo lá dentro tá comendo, o couro tá comendo solto e o grafite tá meio apático, assim, meio fora da real, tá meio lento. Mas é isso que o Sicupira falou, é verdade, não chega a bola com qualidade nele, né? Quando chega é bola dividida. Os laterais do Atlético não passaram no meio de campo, não só no jogo de ontem também, né? Ô Tomás, então resumindo, o Pablo tá fazendo falta. O Pablo está fazendo muita falta, né, para o Atlético e a reposição ela não está sendo à altura por conta dessas contusões desses jogadores fora. É o caso do Carlos Alberto, que seria uma boa opção aí para o meio-campo. São muitas mudanças do Atlético, de uma partida para outra, 2, 3 com problemas musculares, enfim. O Nicão, por exemplo, preocupa inclusive para quarta-feira, muito provavelmente esteja fora com problema no ombro novamente, que é crônico do jogador. Enfim, o Lúcio Gonzalez, né, que também é outro que poderia chegar um pouquinho mais próximo, mas a questão aí do grafite eu acho que é muito mais por falta de jogada para ele, e claro, ele também em alguns momentos acaba se perdendo, do que por conta da individualidade. O grafite ontem, por exemplo, a grande jogada do Atlético foi ele que ajeitou para o João Pedro chutar aquela bola no travessão quando o jogo estava 0-0. Depois, sem opção de jogada para ele, ficou muito ruim realmente pro grafite, que é um jogador que o Atlético ainda aposta muito para a sequência. Legal, vamos fazer mais um intervalo. Você continua participando, ligando aí, mandando uma mensagem para o nosso WhatsApp, o 991 97. Aonde tem que mandar a mensagem? 6847, o nosso WhatsApp. Tá vendo, Sicupira? Tá vendo? Tu que é culpado. Sotaque do sul da Inglaterra. Olha aqui que legal. Você já ganhou o seu, Sicupira? Hã? Nada, tô de olho. Levaram gelada para aquela pescaria? Não? Parece que eu tô vendo.
Junto com o Valmor Zimmermann, né? Claro, grande companheiro de peça. Ele postou nas redes sociais, porque agora o Sicupira também é ativo nas redes sociais. Ele postou uma foto, assim, ele num barcão, um litoral, um peixão desse tamanho. Impressionante. Já garantiu o meu peixe para sexta-feira santa, né? Exato. Era um dourado ou não era aquilo? Não tinha carimbo, hein? Então, não sei se tinha carimbo aquele peixe. Não. Tsunami. Um dia eu cheguei em Morretes, parei o carro assim num posto de gasolina, né? Não, em Morretes não, em Antonina. Que eu ia lá na Caçarola do Joca. Aí parei o carro assim, o cara disse, ué, vai ter pescaria hoje? Eu digo, não sei por quê. Ele disse, não, porque aqui quando vem o Sicupira e o Valmor Zimmer, vem uma turma para pescar, então tu já está chegando. Eles vão chegar daqui a pouco. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo. Na sequência, a gente continua falando da dupla Atletiba. Tem o Paraná. Aliás, o jogo do Paraná contra o Atlético Mineiro aqui na Vila Capanema foi transferido. A gente já confere isso. E também tem gols pelos estaduais, os primeiros jogos das decisões. A gente volta rapidinho. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. A Multisalvados é a mais tradicional loja de salvados em Curitiba. Produtos nacionais e importados, roupas, brinquedos, calçados, eletrodomésticos, produtos de limpeza e uma linha completa de perfumes importados com 25% de desconto. Procedência, qualidade e o melhor preço é na Multisalvados. Linha Verde, 14.004 na Vila Fani. O telefone é o 3203-8326. Multisalvados. Há 6 anos, a mais tradicional revenda de salvados de Curitiba. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. Um jornal tem que estar no papel impresso, na tela, na sua mão. Tem que estar onde você quiser estar. Também tem que ter atitude no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. Tem que estar na visão de um futuro. Informação precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Se existe fato, nós escrevemos. Se existe internet, nós atualizamos. Se existe rede social, nós compartilhamos. Se existe vídeo, nós exibimos. Onde quer que você esteja, nós o acompanhamos. Jornal impresso Folha do Litoral News. www.folhadolitoral.com.br. Daqui a pouquinho as virtudes do Curitiba, que mandou 3-0 para cima do Atlético. Ô PC, manda aí o recado da Unopar, recado importante. Vamos lá, vamos falar da Unopar, Crispim. Antes, aquele abraço esperto ao grande professor Rubens Fava, sempre conosco aqui no mundo do futebol. E a Unopar, você já sabe, né? É para você que quer a melhor e maior instituição de ensino à distância do país. Olha só, você que quer fazer uma boa universidade, meu amigo, crescer na sua carreira e ganhar até 3 vezes mais, Unopar EAD, ensino à distância, é para você. São mais de 30 cursos para você escolher. Tem educação física, tem administração, contábeis e muito mais. E as mensalidades, Valmir Gomes, cabem no seu bolso. Cursos a partir de R$ 159,00. E tem uma promoção sensacional da Unopar. A primeira mensalidade, seu Edson Tomás, você paga só R$ 59,00. Que coisa, hein? Invista em você, rapaz. Um profissional formado ganha um salário 3 vezes maior do que um não formado. Então aproveite esta oportunidade. A Unopar é para você que quer ensino de qualidade, aula presencial 1 vez por semana. É para você que quer estudar na maior e melhor universidade de ensino à distância
do Brasil. É isso mesmo, a melhor e maior universidade de ensino à distância do Brasil. O material didático é totalmente gratuito. Agende o seu vestibular, acesse o site www.unoparead.com.br. Unopar Curitiba, o telefone é o 32441991. Ela fica na Alameda Doutor Muricy 380 no centro, mas tem Unopar também em Campo Largo, Valmir Gomes. O telefone lá é o 3032-2858 na Rua Marechal Deodoro 363 no centro. Aproveite essa oportunidade. Unopar EAD, ensino à distância. Um abraço ao professor Rubens Fava e toda aquela turminha bacana. Eu estou repetindo aqui o telefone da Unopar, ali na Doutor Muricy 380 no centro, 32441991 e lá em Campo Largo 3032-2858. Tá certo? Unopar EAD, ensino à distância, a melhor e maior instituição de ensino à distância do Brasil. Reforçando aquele abraço ao professor Rubens Fava e toda aquela turminha bacana lá da Unopar, meu caro Dorival Crispim. Ô Tomás, virtudes do Coritiba. Muita gente não acreditava que o Verdão venceria por 3-0 na Arena. Agora eu fico pensando aqui, que pena, né? Coritiba ter abrido mão da Copa Sul-Americana, porque abriu mão, né? Quando mandou um time alternativo, digamos assim, para pegar a Ponte Preta em Campinas na última rodada, né? É porque o elenco já tinha comprado passagem, mas, né? Pô, isso aí é brincadeira. E aí a diretoria do Coritiba achou que os jogadores teriam prejuízo, já tinha comprado passagem, reservado hotel, enfim, foram com um time alternativo lá para Campinas. Então tem Mundial no Japão no final do ano. Não vamos não, porque os jogadores já compraram passagem. É brincadeira. Ó, virtudes na partida de ontem, muitas virtudes do Coritiba. Primeiro, entender como suportar aquela pressão teórica do Atlético, que foi mais na teoria do que na prática. Ontem o Atlético só teve aquela chance com o João Pedro realmente, de saber se comportar defensivamente. E se você, eu repito, né, a questão dos gols do Coritiba, um gol de bola parada, de jogada ensaiada, de trabalho executado lá pelo Pachequinho no CT da Graciosa, e os outros 2 gols dos pés do Wilson, que começou a jogada nos 2 gols também. Então o Coritiba soube entender como suportar o Atlético neste início, com uma pressão mais na teoria do que na prática na partida de ontem, e explorar principalmente quando abriu o placar aí os contra-ataques, e uma aproximação muito boa dos jogadores de meio campo, que foi importantíssima, embora com 3 atacantes teoricamente, mas o Coritiba soube também se defender muito bem na partida de ontem. Romero, eu citei essa questão aí do Coritiba ter abrido mão da Copa Sul-Americana, porque o torcedor deve pensar neste momento, olha, pô, com um time que foi tão bem assim contra o Atlético, 3-0, tinha tudo para novamente fazer uma boa campanha nessa competição, né? Pois é, mas isso aí já é passado e fica uma lição que eu espero seja bem aprendida por todos aqueles. Agora, em relação ao jogo de ontem especificamente, eu lembro de uma frase do Enio Andrade, que um dia foi técnico campeão brasileiro dirigindo o Coritiba. Ele disse que o futebol é um jogo de acertos em cima dos erros do adversário. O Coritiba acertou do princípio ao fim. O Coritiba praticamente não errou. Dentro de um projeto pré-estabelecido, um projeto tático do Pachequinho, ele jogou com segurança defensiva e com ousadia ofensiva em cima dos erros do adversário. O adversário errou e ele acabou chegando aos 3-0. Eu acho que ficou ali uma lição do seguinte, que de repente não precisa ser um treinador de muita rodagem, minutagem. Agora eles inventam cada termo, eles são o CEO, né? Como é que é? CEO, eles são. Marcação alta, bom, modelo de jogo. Eu acho que quando o camarada é da aldeia, ele conhece os caboclos. De repente, esnobaram o Atletiba, sabe? O adversário do Coritiba esnobou o Atletiba. E o Atletiba, para quem é da aldeia, independente seja torcedor do Coritiba ou do Atlético, é de fundamental importância. Eu diria que é um campeonato dentro do campeonato. E o Coritiba, uma das virtudes do Coritiba foi que ele levou isto ao pé da letra. Ele valorizou o Atletiba.
e valorizou de tal forma que surpreendeu o adversário em seu próprio campo. É isso, PC? É isso mesmo. E outra coisa, né? Já que a gente está falando das virtudes do Curitiba, o Valmir falou muito bem do Pachequinho, né? Que, aliás, além de tudo, da maneira como postou a sua equipe dentro de campo, como posicionou taticamente, foi muito inteligente naquele momento que o couro estava comendo dentro de campo, ele sacou o Kleber, né? Antes que acontecesse alguma coisa pior, o Kleber fosse expulso, né? Quem sabe até naquela lei da compensação, né? do árbitro ali, que pode até ter visto que cometeu algum erro ou não, e ele sacou o Kleber naquele momento e acabou, né? Deixando o Kleber como opção para outra partida decisiva do Campeonato Paranaense. Mas a maneira como o Pacheco armou o time, né, a fragilidade do meio-campo do Atlético, o meio-campo do Curitiba engolindo a equipe do Atlético Paranaense a partir do seu meio de campo, eu acho que foram algumas das virtudes. O Wilson também, né, além de 2 passes, 2 reposições de bola, sempre que foi acionado pegou tudo. E como disse o Valmir, né, antigamente era diferente. Semana de Atletiba, quando você jogava, não era uma semana diferenciada, se completamente. Não era completamente diferente. É um campeonato dentro de outro campeonato, né? É uma coisa diferente que hoje em dia eu não sei como que essa rapaziada encara um jogo como é o Atletiba. Fala, Cicupa. Ainda sobre o Kleber, enquanto ele estava no campo, ele é um capítulo à parte. Com certeza. Eu falo taticamente, não pelo gol, não. Mas o Kleber saiu do Wanderson e do Paulo Autuori, do Paulo André, e encostou no David. Lembra-se que os dois se enrolaram umas 4 vezes em umas faltas? O David estava preocupado com o Kleber, aí sobrou quem? Sobrou o Anderson, que jogou na Europa há 8 ou 9 anos, enfrentou as melhores marcações, aí ele joga um Atletiba completamente livre, solto. O que acontece? Amigo, o que aconteceu? Ele brincou no segundo tempo, ele tocava pro cara e ia na direção do cara para receber de novo, tocava pro lado, tocava para trás, ele foi o dono do jogo simplesmente. Por quê? Por um lapso de marcação. Exatamente. Bom, teve um lance que chamou a atenção no finalzinho do primeiro tempo, a pancada do Alan Santos, acertou a nuca do João Pedro. Eu acho que foi um lance acidental. Eu vejo dessa maneira. No seu tempo, Sicupira, você passou por alguma situação semelhante, assim, de desmaiar? O João Pedro ficou desacordado ali por alguns momentos. Ele caiu, a impressão que eu tive foi essa. Caiu feio, né? Alguns choques, né? Quando ele é casual, lógico. Agora, maldoso eu não quero nem considerar. Porque não ali eu não vi. Não foi. E quando eu vejo alguma coisa proposital, eu não posso apoiar de jeito nenhum. Até pela reação dos jogadores do Curitiba e do Atlético e do próprio Curitiba, do Atlético, ninguém foi para cima do Alan Santos, ele se protegeu lá em cima, que realmente atingiu, né? E na queda, quando o João Pedro caiu, aí sim ele acabou tendo ali um... Mas é um jogador que não tem histórico, o Alan, né? Não tem histórico. Quando é um outro que já... Se fosse o Kleber, o pessoal já ia para cima dele, mas ali não teve nenhuma reação de reclamação. A respeito ainda de arbitragem, né, bem rapidinho, a falta de critério em alguns momentos, a falta de também ser um pouco mais rigoroso na questão dos cartões amarelos. E o auxiliar lá, o Imazo, né? Eu não lembro o primeiro nome, Jorge Imazo, Vitor Hugo Imazo. Ele errou todas. Ele errou no gol do Kleber, que não estava impedido, quando já era para estar 3-0. Depois teve 2 lances de impedimento do Atlético que não estavam, ele marcou. E um lance que o Douglas Coutinho deu tapa e o Wilson fez a defesa, que poderia ser o 3-1, o Douglas Coutinho estava impedido e ele errou também. Ou seja, errou todas, além de ter atropelado literalmente o Felipe Gedós quando entrou em campo lá, que nem um maluco. Ele merecia no mínimo um cartão amarelo. Ele sim. O bandeirinha, Vitor Hugo. Olha aqui, eu vou ser o contra aqui. Eu acho que o árbitro apitou bem. Ele pode ter pecado, eu estou falando bem na parte técnica. Ele pode ter errado um lance ou outro na parte disciplinar de não ter dado o cartão. Mas ele não influenciou no placar de jeito nenhum. Agora o bandeirinha, esse Vitor Hugo do quê? Imazo. Cara, tu errar um lance daquele, tem que voltar para a escolinha, porque não é possível. Aí vai e atropela o jogador, aí dá impedimento quando o cara não está. Olha, é brincadeira. Você não estava definitivamente numa tarde boa. Valmir, eu só acho o seguinte, naquele lance do gol do Kleber,
O jogador que aparece Estava à frente. poderia estar impedido. Eu não posso falar porque eu não estava no... Não, mas eu vi pelo YouTube. Você estava vendo lá. É. Só que o Bandeira ficou uns 30 segundos com a bandeira levantada. Aí foi o Aí transcorreu o lance com o Kleber, o Bandeira está com a bandeira levantada. E ele assistindo o lance. Por quê? Porque ele está de costa para o Bandeira. Quando ele virou que viu, ele anulou a jogada toda. Por um momento, Sicupira, eu até achei que ele tinha assumido a responsabilidade, mas não, ele estava de costas. Ele estava de costas. O impedimento foi dado de quem recebeu, que foi o Henrique Almeida, não do Kleber que depois fez o gol. O Henrique Almeida que foi para a bola, que dividiu com os zagueiros do Atlético, com o Everton, e aí a bola sobrou para o Kleber, que não estava impedido, mas no primeiro lance, o Bandeira levantou. Como o árbitro estava de costas, demorou para marcar, e aí criou toda esta Sabe o que aconteceu naquele lance? Quando a bola vai para o Henrique Almeida, o Kleber está em posição de impedimento. O Kleber. Quando ela vai, Mas aí, tem 4 ou 5 jogadas depois, o Kleber sai daqui, vai para lá, os caras se chocam. Aí já é outro Mas lance. a impressão, para mim, que estava trabalhando no jogo, e que você acompanha mais a bola, que quando ele levanta o instrumento, foi na participação do Henrique Almeida. Da primeira jogada. Mesmo que o Kleber tivesse. E aí não estava. E aí eu não sei, aí eu não posso dizer. Não Eu vi o lance umas 10 vezes, parado, tudo, na hora do lançamento. O Kleber não estava impedido. O Henrique Almeida, quando recebeu na primeira, estava impedido. E aí ele já levantou, porém o árbitro demorou para marcar. Bom, tem um tempinho, hein? Olha aí, mande a mensagem para o nosso WhatsApp. Os caras acham engraçado quando eu falo WhatsApp. Sei o que é. Não, ele é inglês. Da então. onde que ele é? De que parte Do sul da Inglaterra. Sul da E você Inglaterra. sabia, ó, Crispim, bem rapidinho, antes de você falar da Multisalvados e da Polar, que tudo isso é culpa do Cascavel. Porque se o Cascavel tivesse passado pelo Coritiba, não tinha Atletiba. Ontem a gente não estava nem discutindo essas coisas aí, viu? Não é culpa do Cascavel, é culpa do Darcy? Não, do TJD, do STJD e da Que Federação marcou tudo Paranaense errado. de Futebol, que fez uma lambança com isso aí. Ó, então para você mandar sua mensagem, eu quero ganhar o cooler da Multisalvados, né? O cooler devidamente cheio com a cerveja Polar, 991-97-6847. Tomás, eu pensei que será que vai ter alguma promoção na Multisalvados? Mas eu acho que não, né? Porque lá tudo é promoção, né? A promoção é Tudo todo preço dia, bom, né? É todo dia. Todos os dias, de segunda a sábado, promoção lá na Multisalvados, na linha verde, ali na Vila Fani. Um grande abraço pro Valmir, que nos acompanha. Muito aqui obrigado. No Sarate, né? Tá nos acompanhando e a gente vai levar o Valmir e o Sicupira lá no bar do Pedro também, né? Legal. É isso aí. Hoje tá fechado. Ah, bom. Bom, ó, vamos fazer um intervalo. Na sequência tem os gols pelos estaduais e o nosso Tusca estará presente para contar algumas histórias. Ele está fazendo um mistério tão grande, Valmir. Eu acho que é... Não, vamos esperar. Né? Não Vamos sei, esperar. cara. E quem é que você vai sacar aqui pra... Hoje você é o Pivete ou o Paulo Autuori, Por hein? indisciplina. Por indisciplina. Você já vão querer sacar eu. Quem é que pega? Quem é que pega pesado? Se fosse eu no lance do Alan Santos, era 2 anos de suspensão. Aí eu vou marcar em cima. Intervalo, a gente volta rapidinho. Venha você também saborear a tradicional comida típica alemã do restaurante Cantinho do Eisbein. Eisbein cozido, assado, marreco, bisteca milanesa e muito mais. Às quartas e sábados tem a deliciosa feijoada e às quintas-feiras um buffet com a comida alemã. Restaurante Cantinho do Eisbein, 30 anos de tradição na capital paranaense. Avenida dos Estados, 863, telefone 3329-5155. A Prime Odontologia valoriza o seu sorriso, tratamentos estéticos, implantes e próteses. O seu sorriso é o seu cartão de visitas. Valorize o seu sorriso, melhore a sua autoestima e viva com mais alegria. Prime Odontologia, Rua Desembargador Mota, 1499, terceiro andar, sala 302 no Batel. Telefone 3323-4897. Deixe a Prime Odontologia cuidar do seu sorriso. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar
Bar. Há 34 anos, o mais tradicional ponto de encontro do Cajuru e de toda a região. Parada obrigatória para quem gosta da melhor comida de boteco de Curitiba. Especialidades da casa como pão com bolinho, dobradinha e a carne de onça. São 3 ambientes para melhor lhe servir. O primeiro salão serve além do chopp e cerveja sempre gelados, porções e pratos deliciosos. O segundo ambiente conta com espaço reservado, onde são realizados eventos para até 30 pessoas. E o terceiro é o novíssimo espaço da sinuca, com mesas de snooker e música ambiente. Bar do Pedro, comida de boteco e snooker bar no Cajuru e para toda Curitiba e região. Reservas 3226-6334. Um jornal tem que estar no papel impresso, na tela, na sua mão. Tem que estar onde você quiser estar. Também tem que ter atitude no envolvimento com a comunidade, no compromisso com a sociedade. Tem que estar na visão de um futuro. Informação precisa de um jornal para ganhar vida, credibilidade e peso. Se existe fato, nós escrevemos. Se existe internet, nós atualizamos. Se existe rede social, nós compartilhamos. Se existe vídeo, nós exibimos. Onde quer que você esteja, nós o acompanhamos. Jornal impresso Folha do Litoral News. www.folhadolitoral.com.br. Bom, a gente volta, vamos com os gols pelos estaduais. Antes, lembrando, né, Valmir? Campeonato Gaúcho. Inter 2, Novo Hamburgo também 2. É um time chato esse Novo Hamburgo. Novo Hamburgo é a melhor campanha do campeonato até agora. Pois é, e em Minas Gerais, no Mineirão, Cruzeiro 0, Galo também 0. Vamos com o Campeonato Paulista. A vitória do Corinthians, 3-0 para cima da Ponte Preta no Moisés Lucarelli. A jogada, Romero, Jô, Rodriguinho, 1-0. Que jogou o tal de Rodriguinho, hein, Tomás? Pois é, o Rodriguinho é o melhor jogador do Corinthians, né? E, inclusive melhor que o Jadson, né? Jogadaça ali do Jô, começou com o Romero, como você disse, e a tranquilidade do Rodriguinho que chegou e jogou lá no América de Minas, né? E o Corinthians teve aí a capacidade de trazê-lo. E aí o outro golaço, também jogada do Rodriguinho pro Jadson fazer 2-0, né? Rodriguinho que tá suspenso, né? Tá suspenso para tomou o terceiro amarelo, né? Olha aí, ó. Que jogada do Rodriguinho e aí o tapa, né? Batida certeira do Jadson. Mas é para ele tomar uma pancada lá perto da linha lateral. Exatamente. E o gol de lateral, hein? Bateu o lateral do lado direito lá o Fagner, todo mundo parou, ó. Ficaram em cima do Jô. E aí a bola sobrou pro Rodriguinho. Então foi 3-0 pro Corinthians, aí Fluminense e Flamengo, primeira decisão no Maracanã. Zagueirão. Renato Chaves, que zagueiro, hein? Passou pelo Atlético, hein? Foi jogador do Atlético. Renato Chaves. O Everton ex-Paraná Clube. E ex-Atlético. Exatamente. E ex-Atlético também. Ramírez diria assim, que jogador, hein? É verdade. Aí a vitória da Chapecoense lá na ressacada, 1-0. Gol do Luiz Antônio, 35 minutos do primeiro tempo. A equipe do Avaí ficou com o jogador a menos aos 17 da primeira etapa, né? O Capa foi expulso. Mas depois também teve o jogador da Chapecoense expulso, né? Oi, o Capa é um lateral esquerdo que tem um apoio altamente qualificado. Exatamente. Valmir, esta semana nós conhecemos pessoalmente o Wilson Piazza, o mineiro de Ribeirão das Neves. Que simpatia. Estamos preparando uma matéria super especial com o Piazza, contando tudo, né, Valmir? É verdade. Tivemos a oportunidade, por um convite do pastor Irineu Rodrigues, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular, de nos reunirmos com o pessoal, né, em torno de uma associação, né, que é presidida pelo Wilson Piazza, para ajudar os ex-atletas, seja no que for. Exatamente. E tinha isto em todos os estados, quase todos os estados da União, e não tinha em Curitiba, não tinha no Paraná. Então eles vão lançar agora no Paraná. E o Wilson Piazza veio. E veio carregado de simpatia, carregado de faixa no peito, de medalha, né? Mas foi uma conversa extraordinária. Foi tão bonita, foi tão bom aqueles momentos, que nós vamos fazer um programa especial, né? Prometemos para vocês, para outra semana, uma matéria especial com o Wilson Piazza. Junto com ele estava o Freitas, né? E o Rômulo. Dois grandes jogadores do passado. O Freitas jogou era Colorado, né? Jogou no Colorado, época do Chico Fraga, Paulo Marcos, exatamente. Década de 80. É um camarada muito querido, esteve nos Estados Unidos muitos anos e voltou.
E o Rômulo. E o Rômulo jogou no São Paulo, no Atlético Mineiro, no Vasco. Por onde passou foi campeão. No Atlético Mineiro ele jogou com o Palinha, com o Reinaldo, com o Marcelo Oliveira e outros tantos. E nós vamos trazer um dia o Rômulo. Aliás, um dia vamos prometer para vocês também uma matéria especial com o Rômulo e outra com o Freitas. Bom, para quem é mais jovem e não se lembra, o Piazza foi apenas campeão do mundo em 1970 com aquela seleção, esse Cupira, Jairzinho, Rivelino, Pelé, Tostão, só isso, né? Só isso. Ele jogou na Copa do Mundo fora da posição dele. Ele era volante no Cruzeiro, jogou de quarto zagueiro praticamente a Copa toda. Você jogou contra ele, não? Joguei. Joguei. Isso, chegava Atlético não? Cruzeiro? Chegava? Nada. Não. É cavaleiro. Cavaleiro, na acepção da palavra. Então é isso, ó. No próximo programa, matéria especial com Wilson Piazza. Em quase 20 anos de carreira, ele só jogou no Cruzeiro e na seleção brasileira. Olha que bonito. Né? Hoje não acontece mais isso. Não. Por isso foi eleito várias vezes vereador, deputado, pela torcida do Cruzeiro e pelos mineiros, do modo geral, pela sua simpatia. Muito bem. Ó, o nosso Tusca já está presente com a gente para contar mais uma história importante, resgatando mais uma história do futebol. Qual o tema hoje, Tusquinha? Tudo bem? Tudo bem, Crispim. Obrigado novamente pelo convite. Você já é da casa. Obrigado. Eu queria falar do Piazza também, um pouquinho só. Muita gente acha que o ex-jogador está se preocupando com ex-jogadores agora, que não aparece mais na mídia e tal. Não é verdade. O Piazza tem essa preocupação com ex-atletas desde o tempo em que ele era um grande jogador do Cruzeiro e da seleção brasileira. Mas hoje as histórias não sou eu que vou contar, não. Quem vai contar as histórias aqui é o Barcímio Sicupira Júnior. Escalou o Sicupa? Escalei o Sicupira para contar a história. Primeiro quero lembrar, Botafogo 4, América 0 pelo Campeonato Carioca de 1965. Atenção para o ataque, Dorival Crispim. Garrincha, esse é o Botafogo, Sicupira e Jairzinho. Só esses. 2 gols de Sicupira. Um de Jairzinho e um de Roberto, outro bom atacante do Botafogo nos anos 60. Lembra desse jogo, Sicupira? Lembro que um cara que faz 2 gols num jogo não esquece, né? E jogando do lado do Garrincha, que havia sido bicampeão mundial pela seleção brasileira, na ponta direita, 58-62, e também do Jairzinho, que veio a ser o ponta direita campeão mundial com a seleção brasileira. Eu tenho uma fotografia na minha churrasqueira que você vai ver quando ela estiver reformada. Ainda tem aquele negócio que gira ainda? Aquele vidro blindado? Garrincha, Gerson, eu, Jairzinho e Zagallo. Não, diga de novo. Garrincha, Gerson, eu tenho uma fotografia de um jogo lá no Monumental de Nunes, contra o Barcelona, 2-0 para o Botafogo. Garrincha, Gerson, eu, Jairzinho na meia esquerda e Zagallo. Para ninguém mentir. Agora outro jogo em 1972, Corinthians 1, Ceará 0 no Pacaembu, quase 70 mil pagantes, 45 minutos do segundo tempo, o Corinthians faz o gol, o Rivelino lança para o Sicupira. A gente tem esse gol para mostrar aí. A imagem é um tanto tosca, né, Sicupira? Já que... Tosca? Quando é ruim é tosca, quando é boa é tosca. Obrigado. Que ano é? 1972 pelo Campeonato Brasileiro, com esse placar o Corinthians avançou à semifinal, mas o Corinthians estava quase que eliminado da competição. Aí o Sicupira vai lá, faz o gol no último minuto e depois foi ameaçado pelo guarda, Sicupira. Como é que foi essa história? O guarda, eu quero tocar a mesa. Eu digo, mas como é que eu vou dar a camisa? Não terminou o jogo ainda, eu tenho. Mas depois que terminar, tem que me dar. Então tá bom. Guarda, autoridade. Entregou a camisa pro guarda. Tranquilo. Vai ser preso. 70 mil pagantes, jogou uma festa. Foi uma rodada dupla. Santos e Grêmio e Corinthians e Ceará. Naquele tempo do jejum corintiano, né? O Corinthians naquele período estava completando 18 anos sem ganhar campeonato. Sim, pois ele ganhando aquele jogo ali, ele ficava entre os 4, que foi o que aconteceu. Sim. Por isso, você não paga almoço até hoje em São Paulo, Pedro? Não, naquele tempo eu não. Hoje os caras já, pode ser que não reconheçam, mas naquele tempo eu não pagava. Muito legal. Muito bom. O Alex esteve lá na rádio essa semana e contou uma boa também. Diz que quando ele jogava pelo Palmeiras, eles foram
um jogo no Uruguai. Não sei se Na Rádio Transamérica. Transamérica. Não sei se foi contra Penharol, Nacional, sei lá. Aí disse que o Felipão foi dar de dedo na cara do guarda. O guarda pegou o dedo dele e mordeu. Logo o dedo dele. E esse guarda tava com um cachorro. Aí o guarda falou assim, vai lá bater escanteio que eu vou soltar o cachorro. E disse que ele estava indo para bater o escanteio, o guarda pegou e soltou a cordinha do cachorro e o cachorro foi. Ele falou assim, pô, não bati um escanteio. Mas muito bem, estamos chegando ao final do programa. Sicupira, foi uma satisfação muito grande ter você. E a satisfação fica ainda maior, né, Valmir? Tomás, Tusca, porque ele vai continuar com a gente, né? Mas claro, agora é figura. Agora o ataque é esse aqui, ó. De vez em quando a gente bota o Paulo César, de vez em quando. Aliás, por que sacaram o PC, hein? A indisciplina. Por que o PC é louco? Cara, foi um amarelo. Segunda série do terceiro amarelo, segunda série já, daí não dá, né? Então tá legal. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. A gente volta na próxima semana. O pessoal continua ligando aí. Continua ligando, mensagem, né? Continua ligando, o telefone está aí no seu vídeo para você levar para casa. Que presentaço da Multisalvados, o cooler e a cerveja Polar. Legal? Muito obrigado, valeu, Valmir, Tomás. Valeu, grande abraço. PC, sacado, hein? E, me diga uma coisa, quando o cara é sacado assim, ele cumpre suspensão automática no próximo ou não? Não, nós temos o nosso TJD mais maleável. Mas o pleno do TJD coloca ele na geladeira. Não, mas ele volta com efeito suspensivo. Um abraço, gente. Valeu. Valeu.